Olá! Está começando mais um videocast Ciência Pode, o podcast do Portal Ciência que vem tornar acessível os conhecimentos científicos através de conversas sobre tantas coisas que a ciência pode impactar e transformar as nossas vidas. Eu sou Marina Holanda e hoje tenho o prazer e a honra de conversar com a secretária de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro. Seja bem-vinda, secretária. Fico muito agradecida e também honrada. Sandra Monteiro é graduada em Nutrição pela Federal de Alagoas, especialista em Administração Hospitalar e Fisiologia Humana, mestre, doutora e pós-doutora em Farmacologia pela UFC. Estamos muito felizes com a sua participação e hoje a gente quer conversar um pouco sobre ciência, sobre saberes, né, sobre a sua vivência também, sobre esse lugar que você ocupa, né, que a gente pode começar falando desse ganho histórico para o Ceará, de ter uma mulher como Sandra Monteiro, que vem aí da área da nutrição, né, e é da parte também da farmacologia, pós-doutora, que transitou entre espaços da universidade, transita ainda, né, ainda está presente, tanto na Federal, quanto já foi professora aqui da Unifor. Do IFCE do também, IFCE. já passei. Então, e tem um lugar político também, de conselho, né? Conta um pouquinho dessa passagem aí, se quiser também trazer um pouco para a gente iniciar a nossa conversa, do que é que te motiva a ocupar esses espaços. Eu creio que falar do que somos hoje reporta o que nos levou a chegar até aqui. E aí é uma trajetória. Então eu vou começar do que me motiva, né? O que me motiva são inicialmente as oportunidades, e essas oportunidades elas são canal, são um espaço que tem para trazer aquilo que eu penso enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto ser político que posso contribuir naquele momento do espaço que seja disponibilizado. Então, eu acredito que o que a gente pensa enquanto pessoa é nosso. O que você fala pode ser compartilhado, mas se você compartilha com outras pessoas que pensam igual, mas que não estão ainda no momento de decisão, no local de decisão, você vai ser um grupo de voz ali única, de luta. Mas o espaço da gestão ele é muito importante, ele é muito desafiador. Porque como transformar aquela voz, aquela ação em uma ação política, em uma ação que chegue até cada pessoa ali da ponta e com o que você consegue ter, né, de conhecimento. Então, isso me motiva, eu poder colaborar nesse ponto. Mulher, mãe, negra, em um lugar de gestão da ciência e tecnologia, né, e da educação superior, né, são pontos muito estratégicos em um setor público, né, de Estado, no Ceará, no Nordeste, no Brasil, né, isso tem uma relevância. E quando a gente fala de ganho histórico, comecei a falando disso porque eu imagino que quando se é mulher negra, a gente vem de muitas primeiras vezes ainda, né? Primeira vez que consegue ser algo destoando de um todo, né? Primeiras vezes. E aí, falando de primeiras vezes, você me falou que a sua mãe foi a primeira a ingressar na universidade. Sim. E você foi a primeira a ingressar na pós-graduação da família. Eu digo que eu nasci, eu vou referentar uma pessoa que também usa essa expressão, que nós nascemos salvas, né? Quem está chegando nesse momento de, vamos dizer, de privilégio, que não deveria ser privilégio, né? Deveria ser um local acessível a todos. Mas eu venho de duas experiências, uma do meu pai e outra da minha mãe. Meu pai era um motorista e minha mãe uma pedagoga. Então, meu pai estudou até os 12 anos de idade e ele era algo que ele gostava muito de fazer, mas teve que sair, né, da escola para trabalhar. Né? A mãe tirou da escola.
Então, ele sabia a importância porque ele vivenciou, mas ele saiu. E minha mãe, até os 9 anos de idade, cresceu no interior e minha avó trabalhava na agricultura, mas não conseguia manter minha mãe com esse ganho e foi ser empregada doméstica na capital. E quando minha mãe tinha 9 anos, ela fez o inverso. Ela viu que a educação seria muito importante para que ela mudasse a vida, né? E aí ela levou minha mãe do interior para a cidade e minha mãe começou a estudar aos 9 anos. Então, minha mãe começou a compreender o que é educação a partir da minha avó, que era analfabeta, né? A minha avó não sabia nem assinar o nome, mas compreendia esse valor porque viu. Então, eu sou o resultado da valorização da educação por quem vivenciou e teve que se ausentar e quem não havia vivenciado e começou a perceber. E aí houve um estímulo primeiro para que isso pudesse acontecer. Então, minha mãe conseguiu terminar pedagogia. Meu pai, ele depois resolveu não seguir adiante, mas ele era vamos dizer, seria hoje classificado como um inventor popular, né? E o estímulo era para os filhos, era esse, era a educação como meio de se transformar e ter escolhas. Então, essas escolhas fizeram, e foram escolhas dos que me antecederam, né? Então, hoje, quando eu falo de ser uma primeira vez, foi a primeira vez da minha mãe, né? Foi a minha primeira vez de chegar até a universidade pública e depois ao mestrado, mas eu tive que sair, né? Hoje, eu sou alagoana, para quem não sabe, eu vim parar aqui justamente porque eu já tinha feito 2 especializações e não havia mestrado na minha área, lá em Alagoas. E fui incentivada também por meus pais quando decidi vir para cá. Então, quando eu decidi vir para cá, foi que eu ingressei no mestrado. Mas eu tive que deixar, por exemplo, o meu emprego e viver de bolsa, né? E isso demanda também um esforço. Aí você tem que ter esforço pessoal, tem que ter um apoio familiar para que você possa vir. Às vezes não é o suficiente para a manutenção, então a bolsa era necessária. E tem que ter oportunidade, né? Quem ofereça para você ingressar nessa construção. Então, eu sou um pouco disso, né? E eu acho que hoje muito menos, né? As pessoas já encontram essas condições no Nordeste principalmente, mas há muito que se avançar. Sim. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E é interessante tão simbólico você hoje ocupar esse lugar que é em uma secretaria que oportuniza isso, né? A gente tem aí dados históricos também da CSTES, né? Na interiorização do ensino público estadual, né? Do avançar da pesquisa, do estímulo à pesquisa. Vou mencionar essas 2 coisas, tá? A interiorização, esse programa de expansão no estado do Ceará, e uma coisa mais recente que foi a lei da inovação, Sim. né, que teve o acompanhamento da secretaria. Imagino que o empenho da secretária na valorização da pesquisa. Pode comentar um pouco dessas 2? Posso. A secretaria ela fez 30 anos no ano passado de sua criação. Alguns de suas vinculadas hoje são mais antigas, e eu vou citar 2, tá? O NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia, que muitos não sabem, mas é um núcleo importantíssimo para a pesquisa e avanço da tecnologia no estado como um todo, inclusive certifica a nossa água, a água que nós consumimos, né, pública. E a FUNCAP, que fez 34 anos. Então, essas 2 instituições, uma foi determinada por lei federal, mas a secretaria não é uma iniciativa, né, governamental. Então, há 30 anos, o governo do estado viu que era possível e necessário uma secretaria. E a partir daí é ciência, tecnologia e educação superior. Então, hoje, a secretaria ela é responsável pela educação superior, e aí diretamente das 3 vinculadas, né, a Universidade Estadual do Ceará, com 13 campi,
isso, claro, em expansão. A Universidade Vale do Acaraú, que fica ali de Sobral, Pega Sertão, aliás, a região noroeste e norte do estado, e a Universidade Rural, né, Regional do Cariri, a URCA, que centro-sul e sul do estado, cada uma com 7 campi. E, além disso, temos uma história de secretários que me antecederam que enveredaram pela qualificação profissional, que hoje nós temos um incremento para esse ecossistema dos IFCEs, por exemplo, que não existia, mas na época a forma de se trazer para o interior e mais próximo para aquilo que o trabalhador ou aquela pessoa que queria se qualificar não tinha, seriam os CVTs. Uhum. Então, a secretaria ela é responsável, ela tem seu patrimônio, os 28 CVTs que estão atuantes, que hoje tem uma interface com a Universidade Aberta do Brasil, que é uma iniciativa, né, da CAPES, do Ministério da Educação, e tem 2 FATECs, uma em Quixeramobim, a outra no Juazeiro, que são faculdades tecnológicas, e que na época eram só 2 pontos, né, muito importantes ali, um mais voltado para a produção de leite, de pães, né, nessa área, e a outra voltada mais para a questão da metalmecânica, para a de química. Então, a secretaria inicialmente já apontou com essa construção, não só na educação superior, mas na qualificação profissional, que se somou a outras iniciativas. E aí, claro que aumenta-se a oferta de institutos federais, aumenta-se a oferta de universidades, e todo esse ambiente, ele aumenta também a demanda de pessoas. E pessoas que precisam também exercer não só a docência, mas contribuir para a produção do conhecimento. Aí vem a pesquisa e vem a extensão. E a inovação não é nova, né? É bom que a gente diga, a inovação ela é inovação desde que uma pedra foi lapidada ali e transformada num martelo. Inovação não é só um produto, é um processo, né? E essas pessoas, elas também estão no interior do estado. E o que a gente tem hoje é um estímulo a essa pesquisa, né? Dessas pessoas, desses pesquisadores, desses professores no interior. E entre 2015 e 2019, na época o secretário Inácio Arruda, junto com a FUNCAP, pensou nessa questão. Então, eram só 4 grupos grandes de pesquisa que ficavam com esse total de bolsas, né, de recursos. E logo no ano depois de editais e de bolsas para pesquisadores do interior, você aumentou para 19. E aí você evolui para outro patamar, que é interagindo universidade com uma instituição, pode ser privada ou ainda com instituição pública. Essa integração é necessária. E aí, como parar na inovação? A Lei da Inovação, desde 2019, ela vem sendo construída para se alinhar ao marco federal, né, legal da inovação. Então, os estados foram se movimentando para essa aprovação. A gente teve também uma articulação, né, em prol desses avanços. Então, hoje, o que o governador Eumano sancionou, ele sancionou um conjunto de estímulos, e aí para pesquisadores, para ambientes de inovação, para processos de inovação e ainda para facilitar a ação de professores, de pesquisadores que produzem ali na bancada, mas a intenção é que saia aquele invento dali e se destine para o seu objetivo, né? Ser uma propriedade intelectual, um produto, um processo, mas que ele seja aproveitado. Alguns desses precisam ser escalonados, ou seja, você fazer um microfone, né, um novo material dentro de um laboratório, é uma escala, é um custo. Você pensar que esse microfone ele pode atender a pessoas com deficiência, com uma modificação, quantas pessoas com deficiência a gente tem no país ou no estado? Você tem que escalonar.
Aí a gente precisa, sim, do setor empresarial, né? Como é que o setor empresarial pode contribuir? E aí, esse marco legal da inovação, ele traz essa possibilidade também. E trazendo a, a ocorrência de um sistema que possa interagir com esse ecossistema. Ficou muito comum se falar em ecossistema, a gente trazer algo da biologia, né? Mas ecossistema é isso, é onde você tem vários ambientes, rede, várias pessoas que possam interagir. A gente precisa avançar? Precisa. Mas a gente está conseguindo fazer essas pontes para que aquilo que seja um conhecimento não seja só enclausurado dentro de onde ele foi produzido, mas que ele também possa trazer de lá do campo, né? Sim. Possa levar de volta para o campo e interagir nos seus locais. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Quando a gente estava acompanhando aí as notícias sobre a sanção dessa lei, se fala muito sobre apostar no desenvolvimento sustentável, né? Uhum. E aí eu quero lançar para você essa... Existe desenvolvimento sustentável? Essa palavra sustentabilidade, ela tá bem cansada, né? Assim, no sentido de que entrou aí no linguajar da política e a gente usa para tudo, mas a gente consegue alcançar uma sustentabilidade? Consegue se desenvolver de forma sustentável? E mais do que isso, a gente consegue aliar a ciência e natureza de fato? Caminhar para um desenvolvimento tecnológico que esteja atento aí a questões ambientais, a questões sociais, que a gente possa dar mais consistência a essa sustentabilidade que a gente tanto fala. Realmente, o termo sustentável, a gente diz assim, o que sustenta, né? E aí ele vai tanto para a sustentabilidade ambiental, como sustentabilidade financeira, né? Quando eu digo que um negócio ele é sustentável de que ponto de vista, né? Do ponto de vista, se a gente estiver pensando no desenvolvimento, e aí vamos para a energia limpa, e se a gente pensar assim, energia limpa, eu vou trazer um outro tema, que é tecnologia, eu vou falar data center, né? Cada vez que você avança na tecnologia, que você avança em volume, em tratamento de dados, em armazenamento de dados, e em máquinas que requerem um funcionamento mais inovador, mais rápido, você precisa de energia. E o Ceará tem se destacado nesse ponto. Mas existe um movimento também anterior que levou até esse momento que a gente está aqui hoje, né? Falando se a gente atinge ou não sustentabilidade. E aí eu vou trazer a Agenda 2030 das Nações Unidas, com os seus ODS, e aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apontam, né? Apontam para aquilo que é inclusão, combate à fome, combate à pobreza, igualdade de gênero. Problemas antiquíssimos. E o estado do Ceará, em 2010, 2012, e agora falando bem de sustentabilidade ambiental, propôs duas conferências. Uma em 2010, foi a primeira ICID, que é a Conferência Internacional de Combate à Desertificação, né, e do semiárido, né, exclusivamente. Sim. Isso puxou a 2010 e a 2012. Inicialmente foram 40 países, 40 pesquisadores de vários países. Na segunda já tivemos pesquisadores de 84 países envolvidos e que puxou movimentos nacionais, como a Rio 2000, né, como a COP. Então, houve uma certa movimentação local que foi expandida para o nacional e para o mundo. E aí as discussões ficaram muito mais equilibradas no ambiente, vamos dizer, nacional, porque cada um tem seu bioma, a Amazônia começou a ter essa visão muito de pulmão do mundo. Eu tenho um esposo biólogo que disse, Sandra, mas
o oceano também respira, produz, né? Oxigênio. Então, a gente tem a Amazônia Azul, que a gente chama. E esse aspecto da sustentabilidade da Caatinga, dos Pampas, do Cerrado, ele ficou um pouco aquecido. Quando a gente volta a falar de energia limpa, porque o mundo sofreu um apagão, e aí as políticas que foram discutidas e propostas, elas não foram executadas a seu contento no mundo como um todo, e aí salvaguardada aqui alguns países, algumas iniciativas, em prol do desenvolvimento industrial, o sustentável ficou um pouco de lado. Sustentável aí ambientalmente falando. Mas aqui no Ceará a gente já está num passo que é resgatando e avançando sobre essa sustentabilidade, já pensando em tecnologia, como a gente pode avançar usando energia limpa. Existe um programa, eu fiquei muito feliz ontem, né, a gente falando sobre isso, que foi a entrega de certificados para quase 400 pessoas, 379 pessoas, muitas mulheres, que foram formadas, aí, qualificadas como multiplicadores para formar mais quase 11 mil pessoas na área de energia limpa. E aí você vê mulheres que estão ali, já foram qualificadas para segurança, para manutenção de placa fotovoltaica. A gente tem uma produção na universidade de novos materiais para placas fotovoltaicas. Nós temos ali SESI, SENAI, juntos na pesquisa e produção de pás eólicas. Nós temos um marco legal que ampara, né, também onde utilizar isso, mas a gente precisa também avançar para a biotecnologia. E assim, eu tive a sorte de ter professores da área de produtos naturais, e a família, eu também aprendi com minha avó sobre produtos naturais, plantas que estão sendo devastadas e que eles têm um potencial medicamentoso, não só plantas, viu? Os biomas também têm animais. E venenos, toxinas de peixes, de serpentes, são também fonte de medicamentos quando bem trabalhados. Então, essa sustentabilidade, ela pode avançar. Ambiental, para energia limpa, eu vejo isso com um potencial muito grande aqui dentro do nosso estado. E aí a gente está trazendo a Terceiricide, próximo ano. O governo do estado está apostando, né, nessa nova, né, demanda. Alguns países já estão, claro, alinhados para fazer coro. Aí isso vai ser em setembro do próximo ano. E a gente está trazendo também essa discussão na Feira do Conhecimento, né, iniciada com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que fala em biomas, saberes, tecnologias sociais. Então, eu acho que é uma discussão. Sim, uma utopia que a gente persegue, né? Persegue, mas ações concretas, elas podem ser definidas e estão sendo. E eu creio que ainda há tempo. Sim. Porque a gente diz que a natureza não precisa do ser humano, né? Mas o ser humano precisa da natureza e precisa desenvolver com responsabilidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem um pouco. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Muito interessante você também trazer a perspectiva da sua ancestralidade, de avós, né? De trazer essa questão das medicinas curativas a partir das plantas. E aí eu vou aproveitar esse gancho também, né? Para perguntar sobre essa questão da ciência que não é validada, né? Mas que é ciência também. Essa ciência que está nos saberes populares, né? Que às vezes a gente não concebe como válida no lugar científico que a gente conhece, né? Mas que esse reconhecimento, por exemplo, por uma pessoa que tem a sua vivência,
é tão importante a gente também reconhecer, né? E aí é possível a gente, nesse lugar de pensamento e de gestão, olhar para essa ciência como algo que também pode dialogar com saberes populares? Sim, sim. E aí essa vivência, eu voltando para aquela primeira pergunta que você me fez, Marina, o que me motiva, né? A gente se descobre, na verdade, no dia a dia, com essas questões quando chega, por exemplo, um tema em que fala sobre biomas e fala sobre saberes. E eu aprendi, assim, hoje, se eu for... eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando em Maceió, existe uma planta que aqui no Ceará eu identifiquei, assim, andando, que é artesanal. Cortam ela, hoje menos, mas algum tempo mais, que era a pitangueira, né? E era artesanal, toda pintadinha, cortadinha. E eu aprendi que pitanga, primeiro, é uma fruta deliciosa. Segundo, a folha eu aprendi que também servia para infecções diarreicas, né? E quando eu cheguei aqui, por que cortam justamente a parte do broto, que é a parte que a gente usa para chá? Como foi que eu aprendi isso? Aqui já conhecido como goiabeira. A goiabeira também, mas a pitanga também. E na época que eu fiz uma passagem aqui pelo Unifor, que eu passei no concurso da Federal, no Rio Grande do Norte, eu também trabalhava num hospital. E aí eu levei essa vivência do doutorado, que eu tinha trabalhado com um modelo de diarreia experimental em Camundongo. Eu fui testar a bendita folha de pitangueira, o chá de folha de pitanga. De onde eu aprendi? Da minha avó, né? Da ancestralidade mesmo. E aí eu testei, eu trouxe dessa vivência para o laboratório. Então, o primeiro TCC experimental que eu fiz, que eu a orientei, qual era o desafio? Como transformar aquele efeito quantitativamente que eu pudesse dizer. Num ambulatório, num consultório, que a gente tem as farmácias vivas, quanto usar dessa folha para produzir esse efeito. E a gente testou com toxina da cólera, né? E reverteu. Então, esse tipo, para que a gente conheça, é necessário que a gente tenha imersão. E aí nós temos algumas ações que a gente começou com a Secretaria dos Povos Indígenas, com o Ciência Itinerante, que é um dos laboratórios que a gente foi nas escolas indígenas, já é uma forma deles olharem o que a gente tem para oferecer. Mas eu sinto falta do elo da gente poder provocar, né, esse saber para trazer para... Não é só para biotecnologia, não. A gente pode trazer para um material que a gente utilize. O açafrão, por exemplo, a gente pode usar para... Coloração. E para medicamentosa, para colesterolemia, entendeu? Mas eu não posso só indicar, eu tenho que testar, né? E testar conscientemente, com um consentimento ético em humanos, né? Para poder ser responsável. Então, esses saberes, assim, é ancestral mesmo. E a gente tem muito do efeito, mas a gente precisa se apoderar deles. Com relação aos quilombolas, a gente tem uma produção enorme de fruticultura, né, e de produtos agrícolas. Como é que a gente pode trazer essa arte, né, de você avançar na agroecologia, mas pode também trazer como o sol, né, pode ajudar em algumas atividades da própria agronomia ali, da própria agrotecnologia. Interagindo com a Embrapa, ou trazendo aí as células fotovoltaicas, o programa HTEC para a própria comunidade. Então, eu sou de uma geração que a gente frequentava feiras, né? E nessas feiras tinha os raizeiros. É claro que nem tudo a gente consegue ter como correto, mas a gente tem como provar. Então, nem sempre o que se está em paper só saiu de dentro do laboratório. Às vezes saiu dali do campo, foi para o laboratório e se transformou num artigo
né, Sim, de alto impacto. sim. Então, eu acho que as duas aproximações elas devem existir. E aí a gente tem um salão do inventor, que a gente gostaria até que tivesse uma população mais engajada, mas às vezes ela não conhece. Então, é papel, e aí da gestão, levar e difundir esse conhecimento. Divulgar, né? É interessante porque você falou inúmeras possibilidades, assim, só num pequeno exemplo, né? Mas e eu acho que existe uma inovação Uhum. a partir dessa experiência, né? Da sua vivência e do que tu tens de memória e dessa vivência, dessa ancestralidade, essa inovação de conseguir fazer essas conexões e dizer, não, é possível, né? A gente consegue juntar com isso aqui, né? Que é diferente de quem não tem essa vivência, que nem, não tem esse repertório, essa bagagem, e só consegue olhar por uma perspectiva que é uma perspectiva hegemônica que já vem aí atravessando, né? E que né, desconsiderando esses outros saberes, entra quase que numa extinção desses saberes, Sim. né? Que eu acho que é uma perda muito grande a gente olhar para esse apagamento desses saberes, né? Porque estão aí, esse saber está disponível, mas como acessá-lo? Como resgatá-lo? Como trazer para perto de um lugar que tem mais possibilidades científicas de experimentação, de comprovação? Então, isso que você traz é muito rico e também é inspirador para as gerações que estão aí, né? Que a gente falou aqui do Brasil, mas a Embaixada da China ofereceu 10 vagas para uma missão em duas cidades, Hangzhou e Fuzhou, em junho. E foram 10 secretários de Estado aqui do país. Eu fui para essa missão. E foi muito interessante porque numa das cidades tinha alguns museus e, e algumas obras milenares. E eles conseguem juntar o tecnológico com o ancestral. Então, você vê a falar sobre a Rota da Seda, desde os fios de seda, né, até quando você desce, chega no ateliê e vê toda a economia criativa trabalhando também com a parte da seda. Artes e ofícios, como foi que chegou desde a sombrinha, aí você desce depois o que tem mais de tecnológico para aquilo. E uma obra muito interessante que foi para a Rota da Seda Escoar, uma das, eu acho que é das obras-primas da engenharia, que é um canal, passando por várias cidades para escoar o produto. Então, e está preservado lá, inclusive a ponte, né, a ponte. Eu creio que a gente precisa também avançar um pouco nessa preservação. Isso a gente vê. A geração, por exemplo, meu filho, meus sobrinhos, não sabem mais como fazer pamonha, não sabem mais como fazer. Eu vou dizer pamonha porque você precisa tirar milho, você precisa ralar o milho. Não, já encontra a caixinha no supermercado e isso é um alimento processado, né? Uhum. Ultraprocessado às vezes. Então, qual é a nossa responsabilidade também? Né? O que é que a gente tem de visitação ecológica para essas comunidades? Como é que essas comunidades podem, por exemplo, ainda ter uma casa de farinha ali ou apresentar? Eu acho que a gente precise desse olhar também criativo. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Eu gosto de pensar que a cultura ela não está dissociada de nenhuma área do conhecimento, muito menos da tecnologia. Então, a gente aprende muito, né, com a cultura popular, com os saberes ancestrais, enfim, muitas formas de preservação e a gente ainda tem essas fontes para beber, né, para trocar. E é muito legal ver você trazendo exemplos de interseções entre secretarias em que a Secretaria dos Povos Indígenas está Da educação. da educação. Então, é muito importante a gente pensar de maneira integrada, né? Porque essas soluções, elas impactam de forma bem generalizada, né? Enfim,
as áreas tecnológicas, elas têm um peso do que elas geram de impacto e de onde elas alcançam, as pessoas que elas alcançam, e elas são interseccionais. Então, esse pensamento de gestão também entrelaçado com essas outras questões, eu acho muito rico, né? E muito inspirador. E falando em inspiração, eu queria que você deixasse uma mensagem para inspirar os jovens, adultos, crianças, enfim, que têm aí suas aspirações com a ciência, aos alunos da Unifor, ao seu filho. Eu acho que a gente inspira pelo exemplo, né? Muito mais do que as palavras, mas as palavras, elas ficam, né? E assim, hoje a gente tem programas na CSTES como o Corredores Digitais, que a gente fez uma linha só para contemplar mulheres e com a criação de negócios de alto impacto, impacto inclusive sustentável. E assim, eu vejo que, primeiro, para que a gente possa mostrar o que sabe e ter a oportunidade de modificar o seu ambiente, a sua vida, porque a educação realmente modifica as pessoas e as pessoas modificam o ambiente. A gente precisa ter um estímulo próprio, iniciativa própria. Segundo, ter uma rede de proteção, especialmente as mulheres. E aí meninas e mulheres têm que ser protegidas, então homens e mulheres apoiando mulheres para que elas possam também seguir nos seus sonhos, no engajamento. E terceiro, ter um apoio institucional, porque mesmo tendo estímulo próprio, rede de proteção ali, e aí eu digo porque eu passei por isso, meu filho nasceu em Natal e nem o pai nem eu tínhamos a família ali. E hoje eu acho que ele tem essa ideia de que a mãe teve que viajar para poder trabalhar, e ele sabe o quanto isso é importante, inclusive para valorizar o tempo que temos juntos. E o apoio institucional, eu creio que a gente precisa avançar. Eu vejo que aqui, eu passei também pela Unifor, eu sei que vocês têm ambientes de acolhimento, tem ambientes também de estímulo e de formação para os profissionais, e que algumas universidades públicas também avançam nesse sentido, mas a gente precisa mais. Não só universidades, o setor empresarial. Quanto é bom, né, você ter a sua profissional ali entregando, fazendo suas entregas, mais tranquila, porque seu filho está ali, tem uma creche, tem uma escola, né, e que isso vai dar tranquilidade para o empregador e vai dar também tranquilidade para o profissional, seja mãe ou pai. Imagine se isso acontecer num ambiente de educação, em que o pai e a mãe possam também avançar para isso. Então, hoje eu vejo inspiração como começando de cada um e cada uma, né? Não existe tempo para começar, não existe tempo para terminar. Eu estou com 56 anos e estou num desafio novo. Espero que tenham outros para me manter ávida, mas eu tenho um esposo, tenho um filho que me apoiam, né? E tive um pai e uma mãe que me apoiaram. E tive uma oportunidade política, também eu sou engajada politicamente, e também uma oportunidade de Estado, de poder oferecer, disponibilizar um lugar para uma mulher numa secretaria, assim como as outras, para que haja paridade. Então, sem isso, a gente não pode. Mas, se vocês não estiverem prontas, se vocês todos, prontas e prontos, dificilmente você vai conseguir ter essa oportunidade sendo ocupada. Então, a gente tem que se preparar, não perder as oportunidades, acreditar que tudo é possível. Obrigada. Obrigada, a gente está muito feliz. Estou emocionada com a sua fala. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Ciência Pode e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá. Podcast Ciência Pode. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.